porque perdeu o seu casamento. O homem íntegro, reto diante de Deus, nunca traiu a esposa, sempre foi reto, nunca adulterou, mas perdeu o seu casamento. E olha que eu estou falando de um homem cheio de Deus, de dons, que tinha um dom de ensinar. Mas por que isso acontece com homens que têm aquilo que Deus já derramou? Porque no meio dessa caminhada, às vezes nos falta a humildade de abrir mão de algo que achamos que é bom e na verdade não é. Então o que eu vim nesta noite fazer é alinhar. Eu não vim alinhar o seu coração ao coração da sua esposa. Eu vim alinhar o coração do casal ao coração de Deus. Nós precisamos alinhar o coração de Deus. Alguém já ouviu falar aqui outro dia que eu achava que tudo que eu tinha era o meu ministério. E Deus foi tirando, tirou a mãe, tirou o patrocinador, tirou meu filho na fé. E quando eu olhei para o chão, o Senhor falou: agora eu vou te ensinar o que de fato vale a pena. Eu entrei numa situação onde eu confesso para os irmãos que eu entrei em depressão. Depois que eu perdi tudo, eu entrei em depressão. Não queria ver a cara de Deus, não queria ver a cara de crente. Tomei pavor de crente, porque nesse processo eu fui, entre aspas, traído por uma pessoa que eu amei, que eu ajudei, que eu me dediquei. Mas, deixa eu te falar algo, Jesus também foi traído, Jesus também foi ferido. Todo aquele que tem chamado, aquela que tem chamado, Deus vai permitir você ser tocado na sua dor, porque o chamado é isso. Muitos têm pregado aí fora que o chamado, o propósito de vida é só flores. É mentira de Satanás. Não, aqui dentro tem vários homens que sofreram. O presbítero Antônio acabou de falar aqui, o quanto ele percebe, ele vê o sofrimento do pastor Reinaldo por esse ministério, por essa obra, pela sua vida, pela minha vida. E eu cheguei para aquele primo meu e falei assim: senta aí que agora eu vou te falar o que Deus está mandando te dizer. E aí o Senhor me trouxe Gênesis. E eu falei para ele: olha, deixa eu te falar uma coisa. Essa mulher que tanto você quer, essa mulher que você tanto reclama, essa mulher que tanto você busca, está dentro de você. Como assim? A Bíblia diz que quando o Senhor, eu não sei se ele tocou, se ele soprou, eu sei que Adão caiu, e o Senhor arrancou da costela de Adão. E o Senhor deu para Adão aquela mulher perfeita. Esse é o problema, infelizmente, dos casamentos. É porque as pessoas entram no casamento querendo um homem perfeito, querendo a mulher perfeita. Deixa eu te dar uma notícia: essa pessoa não existe. Mas tem uma boa notícia. Tem um salmista que não me lembro agora qual é o salmista. Ele diz assim: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se pedra de esquina, pedra angular. Ninguém nasce, a gente se torna. Então é juntos que o casal vai se tornar um só. É juntos que o casal vai se tornar uma referência como pedra de esquina. Mas é juntos nos desafios de dores. Outro dia eu ficava lembrando, quando a gente vai no casamento, diz assim: na pobreza e na tristeza, né? Na pobreza, na riqueza, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Às vezes quando as pessoas pregam isso, elas não explicam, mas de fato, quando a gente vai vivendo o casamento, a gente percebe que as fases do casamento vão enfrentar essa situação. As fases do casamento vão enfrentar o tempo de escassez, o tempo de enfermidade, o tempo de guerra, o tempo de luta. E às vezes nós não somos preparados para essa verdade, mas vai existir, existe. E eu falei para ele: não vem para cá reclamar da sua esposa. Essa mulher que você quer está aí dentro. E Deus está usando ela como um faraó para preparar Moisés, para moldar o seu caráter, o seu coração. Desça, busque sabedoria dentro da palavra. Em vez de reclamar da sua esposa, vá pagar o preço. Esses dias, vou falar, depois ela me reclama em casa. Porque quem é casado aqui sabe, mas há alguns anos sabe como é. Parece que os defeitos da esposa você vai abraçando e ela vai abraçando os seus defeitos. Parece uma coisa, não sei se é só lá em casa isso. Vai mudando as coisas. Um vai melhorando, o outro vai... Os outros vão melhorando, mas um vai pegando o defeito do outro. E eu... Falar, mulher... São detalhes que, se nós estivermos sensíveis, o Espírito Santo vai nos ensinar grandes coisas. Eu falava, bota talco no seu sapato, cuida do seu sapato. E eu falei isso umas 3 vezes. E na 4ª vez que eu fui falar, o Espírito Santo, coloque talco você.
Cuide dos sapatos dela. Porque a gente tem a impressão que a excelência do serviço a Deus, já vamos entrar no texto, a excelência do serviço a Deus se resume ao templo, à igreja. Não. Ao templo é 1 hora ou 2 horas de 24 horas ou de menos 8. Quem me ajuda? 24 menos 8, 16. 16 horas que nós estamos acordados, que nós podemos adorar a Deus, servir ao Senhor com excelência, com aqueles que estão ao nosso redor. Isso é uma igreja em movimento. É o tema da conferência jovem. Deixa eu fazer a propaganda. E eu rapidamente peguei os tênis, coloquei o talco. Sim, Senhor, o que é mais para fazer? Como diz o apóstolo Zé Mini, tem muita gente querendo consertar o Brasil, tem muita gente querendo consertar um bairro, consertar uma rua. E a sua casa. O Zé Mini diz assim, tem gente que não aprendeu nem a dobrar ainda o edredom. Amém. Acorda, do jeito que acorda, sai, vai trabalhar correndo, às vezes até hora. Mas não se permite nessa oração ser ministrado pelo Espírito Santo de que coisas precisam ser organizadas. Não faz nem a cama e quer consertar o Brasil. Depois que eu vi essa pregação, eu comecei a acordar, dobrar tudo direitinho, organizar. Porque Espírito Santo é isso, é sensibilidade. Um dia eu estava orando, ele falou comigo, ele escreve essa frase aí. A excelência do homem espiritual, guarde aí para você. A excelência de um homem espiritual está nas coisas naturais. E a gente não quer ser natural. Eu não vou falar aqui, graças a Deus, aqui eu visto bem pouco, mas lá em Salvador, na Bahia, tem muita igreja pentecostal. Não grave isso não. Muita igreja. Então, os crentes pentecostais de lá, eles buscam 24 horas, estão andando na nuvem, andando no céu. O tempo todo é Espírito. Os crentes te revelam até a cor da roupa que você está vestido. Mas quando você busca esses irmãos no ambiente natural, eles não existem. Porque não aprenderam, não foram ensinados a ser natural, a ser educados. Como Salomão fala, a colocar uma faca no pescoço quando está diante de uma mesa. E o Espírito Santo, ele é poderosíssimo para nos ensinar todas as coisas. E uma das coisas, irmãos, que o Espírito Santo mais trabalha na minha vida, quando eu oro, quando eu desço pedindo revelação, pedindo algo, ele sempre aponta para minha esposa. Hoje eu meditava na madrugada e eu não escondo o desejo do meu coração. Claro que nós temos o desejo de servir na obra do Senhor, trabalhar no ministério assim, mas o Senhor fala, a excelência do que você vai fazer na igreja está dentro de casa. A excelência do que você vai fazer, porque às vezes a gente esquece que a igreja ela é noiva de alguém. A igreja ela tem dono. Deixa eu dar um conselho aqui para você que às vezes fica falando mal da mulher dos outros aí. Você fala mal do irmão, fala mal do pastor, é a igreja. Você está falando mal da mulher de alguém. Cristo está de olho em você. Né? Você está falando mal da noiva de Cristo, da noiva que vai casar com ele. Toma cuidado. Então, nós temos que ter essa ciência que começa lá. Começa lá. E aí ele mandou meditar, eu fui dar uma meditada. João capítulo 2. Eu quero ler só capítulo 2, versículo 1. Eu vou ler para ganharmos tempo. João 2, versículo 1. João capítulo 2, versículo 1. João capítulo 2, versículo 1, diz assim: e no dia terceiro, quem percebe que aí tem uma vírgula? Levanta a mão, por favor. Na sua leitura tem uma vírgula. E no dia terceiro. E outras traduções vão dizer, e no terceiro dia. Outras vão dizer, após 3 dias. Até aqui está ótimo. Nós conhecemos essa história de João capítulo 2. É um casamento que acontece em Caná da Galileia. E eu me deparei só nessa primeira frase aqui. E no terceiro dia. E no dia terceiro.
após o terceiro dia. Eu fiquei batendo nesse texto, perguntando, e vindo a vírgula ali. E o Espírito me levou lá para Gênesis. Porque no Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz, no versículo 1, diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E muitas vezes, é assim que está dentro de algumas casas. É assim que está alguns casamentos. Sem forma, vazio. E o que parece é que Deus não vai fazer nada. O que parece, às vezes só parece é que Deus não está fazendo nada. Pela nossa visão natural, o que parece é isso. É que acabou. E aí nós vamos continuar lendo o Gênesis. A Bíblia diz que no primeiro dia Deus criou, no terceiro dia Deus criou. Mas quando eu pulei para João capítulo 2, a Bíblia diz, e no terceiro dia. Deus está criando no primeiro, no terceiro, mas lá em João, no terceiro dia, aí tem uma vírgula. Eu falei, essa vírgula está fazendo o que aqui, Senhor? No terceiro dia. Jesus, ele começa o seu ministério, começa chamando os discípulos, mas no terceiro dia, ou após o terceiro dia, ele vai para um casamento, ele vai para uma casa, que eles não sabiam, mas essa casa iria precisar de restauração. Os noivos não sabiam, mas ele já sabia. E ele começa o seu ministério com o maior milagre, ou com o primeiro milagre, eu posso dizer, dentro de uma casa, porque a casa nem ia começar e talvez iria se acabar. Eu já aprendi uma coisa nesse texto, deixa eu falar, às vezes parece duro, mas não é. O seu ministério não começa aqui. O meu ministério não começa aqui. Jesus começou numa casa, num casamento. Aleluia. O teu ministério começa lá. O meu ministério começa. Jesus viu que uma família poderia se acabar antes de começar. Ele falou assim, então, epa, eu vou ensinar meus servos, meus discípulos, que a grande obra, o grande mistério, o grande serviço começa numa casa. Às vezes eu me pego sendo bom amigo para fulano, sendo um bom irmão para meu irmão. Às vezes eu me pego sendo bom pastor. Às vezes é natural do líder querer ser essa pessoa boa e fazer com excelência para todos que estão à nossa volta de fora, mas infelizmente às vezes eu não sou essa excelência lá. Eu preciso ser essa excelência lá. Eu preciso renunciar também por lá. Eu preciso uma hora ou outra dar uma de louco, dizer ao mundo, não estou, desligar tudo e servir lá, e começar lá. E eu me lembro daquele rapaz, que nós conhecemos a história, já falei aqui antes. Deus vai chamar alguém para ganhar pessoas no emprego, Deus vai chamar alguém para ganhar na rua, no bairro. Outros Deus vão dar cidade, outros Deus vão dar o estado, como nós conhecemos, Deus tem dado o estado a pastores. E com aquele jovem não foi diferente. O gadareno, ele estava tão feliz, tão cheio da presença, foi liberto, e ele queria começar, às vezes como nós, eu quero ganhar o mundo, eu quero ganhar milhares de almas, e ele estava tão empolgado, aleluia. Jesus olhou para ele e falou assim, ele falou, mestre, deixa eu ir contigo, porque eu também quero ser apóstolo, quero ser discípulo, com as minhas palavras. Jesus falou, vai para casa. Oh, rabai, assorebandorevas. Eu não estou dizendo que você não tem que ser excelente com o seu pastor, com o nosso pastor, não, com o nosso ministério, não. Com a nossa igreja temos que dar o melhor, mas é lá. Tudo começa lá. Jesus falou com aquele gadareno, ex-gadareno, vai para casa, meu irmão. Com as minhas palavras, Jesus está dizendo para ele, organiza lá, meu irmão, você saiu, tem tempo, não sei quanto tempo, anos, meses. Ficou tudo uma bagunça lá, por causa do seu velho homem. Agora você está em Cristo, 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, uma nova esse que tudo se fez, aleluia.
Eu profetizo que tem o novo de Deus para dentro da tua casa. Eu profetizo que em nome de Jesus esse demônio vai cair por terra, já caiu por terra. Nós não vamos ser burros ao ponto de abrir mão de algo tão especial, de um matrimônio, de algo tão especial que Deus colocou nas tuas mãos. Não abra mão disso que Deus te entregou. É o teu primeiro ministério, é tudo que Deus te entregou, é tudo de mais valioso, é o teu casamento, é a tua casa. Não abra mão. Vamos sair daqui decidido esta noite de que o Senhor está acima de tudo e a sua casa está acima de depois do que vem a sua família. Não deixe que o orgulho, que a soberba arranque isso que Deus te entregou de tão sagrado. O gadareno, depois que conhecemos a história, ele vai para casa, porque ele é obediente, acabou de ser liberto. Eu creio que ele arrumou tudo depois de se pregar. Nós conhecemos a história. Ele ganhou um estado, porque conjunto de 10 cidades. Ele ganhou um estado para Jesus com o seu testemunho. Mas primeiro ele começou lá. São coisas pequenas, são detalhes. Esse pastor que nós consagramos pela misericórdia de Deus, homem cheio de Deus. Mas sabe qual era o problema deles em casa? Coisa simples. Nunca traiu a esposa, homem santo, reto. Não foi adultério, mas perdeu o casamento, perdeu a filha. Sabe por quê? Orgulho dos dois. Ontem eu falava com um amigo meu da Bahia sobre ministério. A gente conversava sobre algum assunto. E ele falou assim: já contei aqui para os jovens que no início da fé, eu gostei de uma pessoa que não era pastora. Aí ontem ele falava assim comigo: foi livramento para a sua vida. Eu falei: foi livramento para a vida dela. E ela não ter casado comigo. Irmão, aí eu falei para ele: ela não suportaria esse ministério. Deus sabia disso. Ela não suporta, deixa eu abrir um parêntese aqui essa noite. Ela não suportaria esse ministério que Deus, que a pastora suportou, que a pastora Juscelia suporta. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Muitas vezes ele falou uma frase lá, que depois eu fui ministrar para ele. Muitas vezes nós queremos cobrar da pastora ou das pastoras, das líderes, que pregue que nem o marido, que se entregue que nem o pastor, que vá visitar que nem o pastor. Quem disse que o ministério da mulher é esse? Você que é mulher, você dividiria seu marido? O seu marido 24 horas na igreja, 24 horas visitando ovelha, 24 horas atendendo telefone de igreja, você dividiria o seu marido? Está pensando que é fácil ser mulher de pastor? Fácil ser mulher de líder? Não. Tem que ter muita estrutura. Pregar aqui, eu tenho certeza que a pastora Juscelia trocaria todo o trabalho que ela tem de ser mulher do pastor só para pregar. É 1% do ministério de uma pastora que tem um pastor de verdade, que é um pastor. É 1%, irmãos. Ela subiu aqui pregar e às vezes nós cobramos, porque a conversa gerou em torno disso ontem sobre cobrança de fazer. Nós estamos muito voltados a fazer. E parece que eu estou ouvindo Marta correndo. Jesus fala: não, eu estou na sua casa porque eu vim dar uma organizada aqui. E não é sobre fazer, não. É sobre sentar um pouquinho e ser ministrada. E Maria já está sentada, ó. E o fazer com excelência é de Deus, é para o obreiro. Mas temos que ter esse cuidado de se fazer e não perder a excelência de estar. Houve essa diferença naquela casa, mas Jesus foi lá consertar. E qual era a questão do casal? Já estou encerrando. É que ele era apaixonado pela obra, queria fazer a obra, então ele queria trabalhar por conta para ter tempo para fazer a obra. Ao fazer, Paulo diz lá em Gálatas que as obras da carne, não é isso que está escrito? As obras da carne. Aí quando chega no Espírito, ele não fala fazer, ele fala fruto do Espírito. Aí tem que tomar cuidado para esse fazer a obra. Fazer a obra. A obra às vezes é carne. Temos que tomar cuidado com isso. Fazer. É coisa da alma. Porque o que mais dói, irmão, não é fazer. O que mais dói é dar fruto. O
que dói em nós é dar fruto. E no casamento vai ser exigido isso, que nós venhamos a dar fruto do Espírito. Pastor Luciano, posso falar porque é meu filho na fé, irmão, amigo, queria trabalhar por conta para ter tempo de fazer a obra. A esposa não aceitava de forma nenhuma. Ela queria algo seguro, algo físico. E aí começa uma guerra na família. E aí começa essa guerra. Eu quero fazer a obra. Qual obra, meu irmão? Qual obra? A grande obra que Deus nos entregou foi a nossa família. Foi a tua esposa, foi o teu filho. Obra nenhuma da terra pode substituir isso. E eu quero falar aqui nesse altar com ousadia. Obra nenhuma na terra vai substituir a tua casa. Deus me salvou lá atrás. Porque se eu continuasse com aquele pensamento de que o meu ministério era tudo, talvez eu estaria que nem o Luciano hoje, usando droga na rua, perderia minha esposa. Quando Deus tirou tudo de mim para eu entender que o maior ministério era ela. É mentira de Satanás esse negócio de que está tudo bem no exterior e dentro da minha casa está tudo desorganizado. É mentira. A grande obra com excelência é lá dentro. E começou a guerra desse casal. Ele não tinha estrutura, não teve estrutura, sabedoria, ela não teve para suportar o momento dele, porque o mais forte vai ter que suportar o mais fraco. Se quiser manter o casamento, descer, chorar, pagar um preço. Jesus já pagou todo o preço, mas tem a nossa renúncia. Ela não teve estrutura para suportar o tempo de ele amadurecer a ideia, de ele a mente dele ser destravada, ser desprendida. Porque João 2 fala do casamento do vinho. Já eu chego lá. Ela não teve essa estrutura. Ele também lhe faltou sabedoria. De por algum tempo pegar os seus projetos de obra para agradar a sua esposa, para ter uma família feliz com sabedoria. Não abandonando Deus por causa da esposa, não. Sabedoria. Guardar um pouquinho dos seus projetos no bolso e dizer assim: Senhor, eu vou cuidar da minha esposa. Ela só se sente segura quando eu estou no trabalho fixo, então eu vou glorificar o teu nome na vida dela. Vou fazer direitinho. Lá na frente o Senhor vai converter ela. Nós nascemos na Igreja Batista. E naquela época ainda era a ignorância, a mentalidade era a mentalidade velha. Quando minha esposa passou na faculdade, foi um escândalo para a igreja. A gente foi chegando na casa da mãe dela, eu acho que eu contei isso aqui. A mãe dela estava na porta, pulando de alegria. Entrou. Quando a mãe dela entrou, eu já sabia que eu tinha um chamado pastoral. Quando a gente entrou na casa da mãe dela, a gente tinha horário para chegar em casa. Crente, horário para entrar, horário para sair, para prestar conta, né? Namoro de crente. E a mãe dela pulando de alegria, chorando de alegria, e eu chorando do lado de cá de tristeza. Só que elas não sabiam, achavam que eu estava chorando de alegria. Por quê, irmão? Porque minha mentalidade era uma mentalidade arcaica. Mais ou menos assim. A mentalidade, a estrutura velha. Queria vencer, queria conquistar com estrutura velha. É isso que tem acontecido com muitos casamentos. Vou chegar lá. Aí eu comecei a orar: Senhor, eu tenho um chamado. Eu era levita da igreja ainda, mas eu sabia. Eu passava na rua, as crianças falavam: ó o pastor, ó o pastor. Eu sabia que eu tinha um chamado. Eu falava: Senhor, eu quero viver para a obra. E agora essa mulher vai fazer faculdade, vai atrapalhar meu chamado. Olha a ignorância. Comecei a orar, mas fui dando tempo ao Espírito Santo. Deus foi trabalhando. A gente namorou, orou, namorou, noivou, casou e Deus não me deu resposta nenhuma. Depois de 5 anos eu já tinha esquecido. 5 anos fui visitar uma mãe espiritual. Contei pela mesma situação ainda, depois de 5 anos. Aí Deus me deu uma direção: fica tranquilo. Ela me falou ali, me deu uma resposta, me deu um conselho, eu entendi. Mas a pessoa, se dentro desse processo de 5 anos eu fosse o orgulho, deixasse o orgulho tomar conta, porque é o meu chamado, porque eu tenho que fazer a obra, perdi uma mulher maravilhosa, perdi o propósito de Deus na minha vida. A mulher que eu achava que talvez iria atrapalhar, a questão que eu achava que ia atrapalhar o meu casamento, foi a questão que nos deu a primeira empresa. Foi com o dinheiro dela, com o dinheiro da arquitetura, da formação dela. A gente tem que estar. Aqui eu vou voltar para o vinho. Essa vírgula aqui, quando eu parei nessa vírgula, eu falei: Senhor, estou encerrando. Eu falei: Senhor,
Que negócio é essa? Que pessoa é essa? Que pessoinha é essa aqui? Dessa vírgula que está aqui no casamento. E ao terceiro dia, vírgula. Seu filho, é assim que estão alguns casamentos. E Satanás está pensando que vai destruir. Esse momento, porque a vírgula simboliza isso. A vírgula não é o final. Eu vim aqui te dizer esta noite que a vírgula não é o final do teu casamento. A vírgula não é ponto. A vírgula é só um momento. Ei, essa história tem continuidade. Esse livro não vai ficar do jeito que está. O Senhor me trouxe aqui esta noite para te dizer: ei, o teu casamento é casamento de excelência. A tua família é de excelência. Você não vai abrir mão da sua família por causa do orgulho. Não. Às vezes nós falamos, os bolsos ficam aqui. Às vezes nós falamos, queremos ver algo novo no relacionamento, né? Ai, alguém se queixa para alguém. Ai, meu casamento está assim. Ah, nunca mais ganhei isso. Quero viver algo novo, quero viver um vinho novo, uma nova alegria, um momento novo, como esse casal aqui viveu, mas não quer romper com odre velho, estrutura velha, ensinamentos lá de trás. Outro dia eu conversava com um profeta. Teu irmão nosso, já falei aqui, 40 anos de crente, profeta, batizado com o Espírito Santo, não foi batizado ainda nas águas, não toma ceia. Porque a liderança lá disse que o marido não quer casar. Tem mais de 8 filhos. O marido se afastou, não quis casar e está aí. Isso é estrutura velha. Precisamos romper com essas coisas que nos impedem. Porque esse vinho novo que Deus tem para o casamento, vamos ter que abrir mão do orgulho, vamos ter que abrir mão da soberba, vamos ter que abrir mão dos meus sonhos em algum momento, dos meus projetos em algum momento, para que Deus traga alinhamento a esse matrimônio, essa ideia tão especial de Deus que é o casamento. Nós não podemos abrir mão disso. Deus tem um vinho novo sim, Deus tem um tempo de alegria sim. E onde é que está esse vinho, pastor? É no final. Eu amo a oração de Abacuque. Abacuque diz assim: aviva, Senhor, a tua obra. Quem lembra? Pastor Carlos, no meio dos anos. Sabe por quê, irmãos? Porque é no meio que estreita. Porque é no meio que aperta. Mas Abacuque sabe, por revelação de Deus, que o melhor está no final. Quem é casado aqui sabe, quando a gente casa no início do casamento, o namoro é de uma forma. Porque a grande maioria, casamos naquela emoção de casar por causa da igreja. E muitos que casam na igreja não tem aquela experiência de casal. Mas a gente vai percebendo que quanto mais o tempo vai passando, a intimidade do casal fica melhor. Em todas as áreas. A comunhão, a amizade, o namoro, a saída, as lembranças vai ficando melhor. Eu vim dizer essa noite que essa vírgula não é o final. Não. Deus tem muitos capítulos ainda para a tua história em nome de Jesus. Para o teu casamento, para a tua família. É só uma vírgula. Jesus está dentro desse negócio. E Ele diz para nós essa noite: se tu deixares, se tu permitires, se tu descer um pouquinho, jogar esse orgulho de lado, eu vou fazer algo extraordinário no teu casamento. Foi o que aconteceu aqui em Caná da Galileia. Talvez você já fez algumas viagens, talvez você já ganhou alguns presentes do seu esposo, da sua esposa, talvez você já teve alguns dias que você marcou a sua história. Eu vim dizer esta noite: ainda não é o melhor. Permanece. Porque o melhor de Deus ainda vai se manifestar nesse casamento. Jesus está nessa casa. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluias. Deixa eu te dizer algo. A vírgula que está em João 2, aleluia, ela não encerra a sua fase. Aleluias. A vírgula é o momento que nós temos que parar, olhar, pensar,
e dar continuidade à história. Aproveita essa vírgula aí para poder recalcular a rota. Meu irmão, recalcula a tua rota quantas vezes for necessário. Recalcula, volta, abre mão de, se for necessário, abre mão de coisas por causa do teu casamento. Faz isso. De coisas, de pessoas, de dinheiro, do que for. Lá na Bahia, como eu já falei, nós somos muito pentecostal, aí o povo tem maneira de orar assim. Senhor, cobre o teu filho com as armaduras de Efésios 6:10, né? Não é o Senhor que vai fazer isso não, meu irmão. É a gente que tem, Paulo fala, revesti-vos. É eu que tenho que me revestir. É eu que, essa prática, Deus manda força, o poder derrama glória, mas o trabalho de se revestir é meu. Jejum, oração, Bíblia. Se for necessário, recalcula a rota, não tem vergonha não. Quantas vezes eu preciso, mas salva esse patrimônio, meu irmão. Deus confiou a você, mulher sábia, que edifica e constrói. Talvez até agora a tua forma de construir não foi a forma baseada nos princípios. Recalcula a rota, recomeça. Senhor, a partir de hoje eu faço um voto contigo, um propósito contigo. Uma coisa que eu falo muito lá em casa, ela testemunha, eu não dependo da ação dela para praticar a Bíblia. Eu falo com ela, é um problema seu. Eu preciso praticar isso aqui para eu colher princípio. Eu não posso, pare com esse negócio de, eu só cumpro a Bíblia se minha esposa fizer. Não! O primeiro relacionamento seu é com Deus. Cumpra o princípio. E para os homens, pastor ministrou aqui sábado, no culto dos homens, tem momentos que Deus nem ouve a nossa oração. Se a gente tiver, como é, pastor? Tiver brigado com a esposa, a gente gasta tempo no joelho. Deus não ouve. Então recalcular a rota, edificar, casamento é isso, é edificar um lar, edificar uma casa, para que Deus também se sinta bem. Vem aqui, pastor, orar por nós em nome de Jesus, por favor.